caríssimos alunos do curso de História do Centro Universitário Internacional Uninter. Gente, que imenso prazer encontrar vocês aqui a essa hora da noite, presentes. E olha, gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e de estar na companhia do nosso querido professor Gladson. Professor Gladson, que é um professor aqui da casa, professor do curso de letras e também do curso de história, professor polivalente. E o professor Gladson tem pesquisas aí no século XIX e vai ser um prazer conversar com ele sobre história e historiografia do Brasil Império, certo? Pessoal aqui, Linguagem e Sociedade Uninter, dando boa noite para vocês também. E olha, gente, se você está assistindo, dá o teu boa noite aqui também, dá o teu oi aqui também para nós. Eu estou vendo aqui, tem pessoas assistindo, aparece aí no comentário, fala o nome do seu polo, fala o nome da sua cidade. A gente quer muito conversar com vocês. Ai, professor, mas 9 horas da noite? Não tem problema, você tá em casa, se sinta em casa. Vai lá, e vem com... E fala, vamos colocando, né, no decorrer que a gente vai seguindo no nosso assunto aqui. Pintou a dúvida? Manda aqui no chat que a gente traz o debate para a mesa, né? Então, a ideia é que vocês façam parte dessa conversa, né, dessa quinta-feira gelada, mas com conhecimento, né? Então, vamos tratar de historiografia, né? Muito bom. Tema tão querido. Muito bom. E olha, se você estiver em algum lugar desse nosso Brasilzão lindo aí, que não está gelado, manda o seu calor para a gente aqui, que a gente precisa. Bom, exato. Antes de atacar propriamente o tema, então eu queria saudar o querido Diogo Sabino, o querido Fernando Silveira, a querida Daniele. Boa noite, querida Daniele. O Diego falando de Carlópolis. Eita, Diego, que abraço aí. A Rita de Cássia falando de São Borja. Opa, acho que a Rita está com mais frio que a gente. José Vitor, o José Vitor Pinheiro Maranhão, o Robson de Suzano, o Robson de Suzano. Pô, que bacana, Robson, diácono, olha só que interessante. Bacana. Então, falando lá de Suzano, São Paulo, o Alan, que alegria, gente, então, ter vocês aqui e compartilhar esse momento aí de fim de noite. Giovana, Nângela, Tereza, compartilhar. Qual a temperatura, professor? Sabe que eu não sei, você sabe, Gladson? Quanto é que está aqui a temperatura? Deve estar para uns 8 graus. Por aí, estamos para baixo de 10 já. Tá complicado, né, gente? Tá bem frio hoje aqui. Josiane de Sorocaba, Alan, gente, Tereza de Osasco, que alegria, pessoal. Então vão entrando, vão participando da nossa conversa. Tá muito frio, sim, Rita de Cássia, tá muito frio. Mas vão participando da nossa conversa e a gente, então, vai atacar história e historiografia do Brasil Império. Tá certo, gente? Bom, pessoal, eu queria começar a nossa conversa, porque é um bate-papo meu e com o professor Gladson, e a gente combinou que a hora que um quiser interromper, o outro vai interromper, a gente vai seguindo numa conversa, até para ficar um pouco mais tranquilo para vocês, porque a gente entende que já é um momento bem avançado da noite, né? Mas vamos lá, pessoal. Eu queria começar a aula de vocês com um aforisma de Milor Fernandes, que diz o seguinte: o Brasil tem um enorme passado pela frente e um grande futuro por detrás, certo? Isso quer dizer, pessoal, imaginem, gente, que eu estou dando aula aqui e esperem só um pouco. Eu estou dando aula aqui, eu estou com o meu iPad com todo o conteúdo e vem uma pessoinha de 8 anos aqui querendo levar meu iPad embora. É lógico que eu não vou deixar. Que isso? Mas assim, pessoal, exato. Bom, então, o Milor Fernandes ele tem esse aforisma: o Brasil tem um enorme passado pela frente e um grande futuro por detrás. O que o Milor Fernandes quer falar
para nós a partir desse aforisma? Basicamente, quando ele olha naquele espírito de Marc Bloch, pensando nos problemas do presente, direcionando o olhar dele para o passado, ele entende que muito dos problemas contemporâneos que nós vivemos são frutos de vícios enraizados, arraigados no nosso passado, na própria maneira como a gente se constitui como nação. E quando a gente estuda a história e a historiografia do Brasil Império, a história no sentido um pouco mais factual, os marcos e a historiografia no sentido de problematização, a gente entende, a gente compreende um pouco dos nossos vícios contemporâneos, ou pelo menos a raiz desses vícios, certo? Eu não vou ficar aqui fazendo a todo momento esse jogo presente e passado, até porque a gente tem que dar conta de muitas questões que são factuais, a gente tem pouco tempo, né? Mas eu acredito que vocês têm todas as condições de irem percebendo por si só, opa, já vi isso acontecer, já vi isso antes, quando a gente for conversando com vocês. Bom, então, pessoal, quando a gente pensa em Brasil Império, a gente tem que colocar na mesa uma espécie de recorte cronológico, certo? Um recorte para entender, quer dizer, quando começa esse período que nós convencionamos chamar de Brasil Império e quando ele efetivamente termina. E é muito interessante, não é, professor Gladson, que esse corte, ele normalmente é tido, né, é canonizado quase, com o famoso grito às margens do Ipiranga, em 1822, quando então é declarada a independência do Brasil por Pedro I. É verdade, gente, então, que essa imagem do grito da independência como fundação do Império, ela deve muito a um quadro produzido, encomendado pela província de São Paulo, ao artista Pedro Américo, que morava em Florença, inclusive, quando produz esse quadro. E aí eu já dou uma dica para vocês. O quadro é aquele que está no Museu Paulista, né? Aparece o Pedro I, num cavalo branco com a espada, né? Bradando o grito, independência ou morte. E esse quadro, ele não é um quadro que retrata aquele momento específico. Na realidade, ele é uma idealização que é feita já em 1888, nos estertores da monarquia. A monarquia já está praticamente terminando, então parte da idealização naquele quadro é justamente para tentar reabilitar o que sobra de respeito em torno da monarquia, não necessariamente da figura de Pedro II, mas da monarquia como um regime, né, que já parece a muitos mais do que ultrapassado. Então, esse quadro é montado nesse período, em 1888, e ele é canonizado nos nossos livros didáticos, e nós temos, então, essa ideia de um marco de início de fundação do período imperial, com o grito às margens do Ipiranga, lá em 7 de setembro de 1822, ok? De fato, aí a gente tem... Fala, pegar um gancho justo aí. Porque o 7 de setembro, ele apresenta um novo problema, né, para os brasileiros, que é o que é ser brasileiro. Né? Durante o período colonial, você é membro de um império português. É uma outra conotação. A partir do grito do Ipiranga, a partir, né, da independência, a gente tem, do processo de independência, que vai falar um pouco disso, né, não é uma data estanque, mas a partir desse processo de ruptura com Portugal, surge uma demanda nova, que é você configurar o que é ser brasileiro. Né? Porque tem que ser nascido aqui. Boa parte da elite dirigente do país não era nascida aqui. Né? A gente tinha muitos portugueses aqui. Então, a começar por quem dá o grito do Ipiranga, né, professor Gladson? Exatamente. Então, é falar português, mas os portugueses que mandavam na gente falam português. Então, qual é o critério para ser brasileiro? O que é ser o Brasil?
Então, esse processo ele vai ganhando corpo no decorrer dos dois impérios, né? Tanto do primeiro império, com Dom Pedro I, quanto no longo segundo império, com Dom Pedro II. Exatamente. É interessante que todo um sistema de tradições, todo um sistema de identidades que vai sendo fabricado, porque a começar pelo próprio grito do Ipiranga, que é dado por um português, não é? Tudo tem um ar um pouco de invenção, não é? Mas uma questão que eu queria problematizar com vocês é o seguinte, pessoal, do ponto de vista da historiografia mesmo. A história não é um acumulado de datas e nomes. A história se faz por processo. A história se faz por processo. E nesse sentido, se a gente parasse para pensar em que momento exatamente começaria esse processo imperial do Brasil, a gente não pode tomar 1822 como uma data isolada, né? Na verdade, esse processo começa um pouco antes, em 1808, quando, em função das guerras napoleônicas, o príncipe regente Dom João, que depois se torna Dom João VI, resolve transferir a corte da monarquia portuguesa, com ele junto, evidentemente, aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Trata-se, gente, de algo absolutamente impensável, algo absolutamente estranho, né? O fato de que, pela primeira vez, o centro administrativo de um império europeu é transferido para a sua colônia. Então, aquilo que sobra em 1808 do Império Português passa a ser administrado a partir aqui do Rio de Janeiro. E se havia uma coisa que caracterizava a dependência, digamos assim, do Brasil em relação a Portugal, a dependência econômica, por assim dizer, que hoje há um debate historiográfico até que ponto, qual era a densidade dessa dependência econômica, mas o fato é que havia um monopólio chamado exclusivo colonial, que com a transferência da corte e depois com a abertura dos portos às nações amigas, ele é rompido. Então, nesse momento, em 1808, embora nós estejamos debaixo do jugo de uma monarquia portuguesa, por uma série de outros pontos de vista, do ponto de vista econômico, por exemplo, o Brasil já não se comporta mais como se comportava antes, quando era colônia. E uma questão que é muito interessante, e que aí depois o professor Gladson vai aprofundar conosco nessa conversa, é o fato de que o lugar escolhido para a instalação da corte real portuguesa é o Rio de Janeiro. E isso é muito interessante, gente. Primeiro, porque o Rio de Janeiro, nesse período, já era, digamos assim, um centro financeiro, um centro econômico no Brasil. E é muito interessante que, de maneira análoga à relação que o Brasil estabelecia como uma colônia dependente de monopólios mantidos em Portugal, quando a coroa portuguesa se instala no Rio de Janeiro, o resto do Brasil parece que está, de certa maneira, colonizado pelo Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro é que recebe os grandes investimentos, é no Rio de Janeiro que desembarcam, que atracam a maior parte das embarcações inglesas, é a partir dali que flui o comércio. E então, quer dizer, isso dá uma espécie de tensão, né, entre o poder central no Rio de Janeiro e os outros poderes nas outras regiões brasileiras, depois chamadas de província, que dão um pouco a lógica das tensões
no período imperial. Então, revoltas separatistas e por aí vai. Bom, tem um complemento, deixa eu aproveitar aqui que veio vai lá, professor Gladson. Uma participação aqui da Nângela, que acho que vai nesse sentido, né? O Portugal era governado daqui? Sim. Então, a sede do Império Português era o Rio de Janeiro. Exato. Aí ela questiona assim, não correu o risco de dominar em Portugal? Foi exatamente por isso que o rei veio para cá. Exatamente para fugir das tropas napoleônicas que estavam batendo a porta de Portugal, que o rei busca refúgio na América, que estava distante, né, do domínio napoleônico. Então, esse risco não só era próximo de acontecer, como efetivamente aconteceu. Né? Então, enquanto Dom João estava escondido aqui no Brasil, as terras portuguesas foram invadidas pelas tropas napoleônicas e, com a derrota de Napoleão, foram tomadas pelas tropas inglesas. Né? Que isso vai gerar a Revolução do Porto, exigindo o retorno do rei. Mas aí é um outro capítulo, né, professor? É um outro capítulo, mas é muito, muito bem lembrado. E aí, dentro disso, há todo um debate historiográfico sobre se Dom João VI seria um brilhante estrategista que foi o único a driblar o Napoleão, ou então se seria um covarde que deixou seus súditos nas mãos dos franceses, que todos temiam, e muitos resistiram realmente às tropas de Junot no Porto. Existem monumentos, né, sobre essa resistência, e deixou eles sozinhos, né? Mas o fato é que a tropa francesa chegou lá para tentar depor um rei que o rei não estava lá, né? Que reinava de outro lugar. Mas esse apontamento que o professor André colocou é importante para a gente ver que história não tem mocinhos e bandidos. Nem fulano é gênio ou uma burrice completa. Isso não existe. Mal e bem, herói e vilão. Isso não existe. A história é feita de nuances. E esse episódio é um desses exemplos, né? Com certeza. A simplificação maniqueísta a gente deixa para os contos de fadas, né? Na história é sempre tudo um pouco mais complexo. Então, brindando o pessoal de letras que está nos assistindo aí, nem nos contos de fadas, né? Porque um conto de fada bem feito tem essas nuances previstas no... também. O professor Gladson caiu aqui, mas ele está certo. Um bom conto de fada, ele tem essas nuances previstas. Bom, gente, enquanto o professor Gladson retorna... retornou. Voltou. Você falou em conto de fada, aconteceu uma mágica aí, professor Gladson. Pronto. Mas transportei para cá. Sustentei teu argumento, você está certíssimo. Um bom conto de fada trabalha com todas essas nuances que caracterizam a nossa complexidade humana. Né? Então, acho que isso é muito importante. Bom, pessoal, uma questão que eu queria trazer para vocês, então, é que o que vai acontecer é que quando Dom João VI, então, chega ao Rio de Janeiro, ele chega debaixo ainda de uma espécie de ética, de horizonte, de pensamento e de comportamento que nós caracterizamos como antigo regime. É uma forma de se estar no mundo que naturaliza a diferença, que entende que as pessoas não nascem iguais e têm direitos iguais, não, que as pessoas nascem diferentes. E pelo lugar da nascença, algumas têm mais privilégios do que outros. E, evidentemente, é uma sociedade, portanto, que naturaliza essa diferença entre nobres e plebeus, aqui no Brasil, livres e escravos, e por aí vai. E dentro desta lógica, sem dúvida, é muito importante, se distinguem as pessoas que orbitam à volta do rei. E quando, então, Dom João VI chega no Rio de Janeiro, ele chega, evidentemente, endividado,
ele chega numa situação financeira que é complicada e ele encontra pessoas que têm poder econômico, um bom poder econômico, mas que não tiveram o lugar de nascença no seio da nobreza. Então, como que essas pessoas vão conquistando, do lado do poder econômico, também o poder do prestígio nobiliárquico, financiando o rei em troca de honrarias. E é nesse sentido que uma elite de traficantes de escravos, que uma elite de escravistas começa, então, a lançar os seus tentáculos no poder, num processo de fisiologismo mesmo, em troca de socorro financeiro, que o rei pede à Inglaterra, mas também pede a esses escravistas. O rei, então, vai alçando essas pessoas à categoria de nobres, vendendo, de certa maneira, títulos de nobreza. Uma prática que começa com Dom João VI, mas que segue ao longo do Segundo Império, assim como segue teimosamente, tristemente persistente a escravidão, a escravização aqui no Brasil. Então, nesse sentido, pessoal, uma questão que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que, bom, a monarquia presente aqui no Brasil, a elite econômica escravista se imiscuindo cada vez mais nas estruturas de poder, é importante entender, gente, que, de certa maneira, o Brasil colonial, mesmo com essas inovações, ele ainda vai perdurar até um bom tempo do século XIX. Até, sei lá, 1830, por exemplo, nós poderíamos dizer que ainda estruturas do antigo Brasil colonial ainda estão presentes. E se a gente tomar a escravidão como um marcador, isso vai até o fim do século XIX. Como eu estava conversando com o professor Gladson, a escravidão terminou... A gente pode trazer essas concepções até mais recente, né? Essa necessidade de estratificação social, essa busca de se colocar acima do vizinho, vem daí, né? É uma longa duração que tem uma raiz nesse passado colonial. Então, como a lógica do antigo regime prevê essa órbita, né, em torno do poder real, e quanto mais perto do rei, mais importante você é, então você tem micro-hierarquias, e que se luta para ocupar essas micro-hierarquias. Eu não posso ser rei, mas eu posso ser o mais próximo do rei do que os meus amigos. E isso me garante um status específico. Isso vai ser reproduzido em relação a, por exemplo, o livre com o escravo. Eu não sou rico, mas pelo menos eu não sou escravo. Ou então o forro, né, o ex-escravo, ele também vai assumir uma hierarquização de que ele rompeu uma barreira, né? Então, essa hierarquização, ela parte dessa relação com o rei, mas ela se espalha por toda a sociedade e ela vai ter uma marca de longa duração que se a gente consegue arrastar ela até o período republicano. Pois é, professor Gladson, você levantou a bola e eu acho que eu não vou deixar de cortar. Não é no sentido de julgar ninguém, eu acho que até essas pessoas se equivocaram, mas quando você vai na rua e diz, olha, eu sou isso, 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 aquilo, logo melhor do que você, né? Olha. Pois é. Por que eu sou melhor do que você? Ah, porque eu tenho mais título, porque eu tenho uma formação aqui, porque não sei o quê. Isso é um vício que nos atrapalha o nosso sentido de civismo e de cidadania, que ele está plantado há muito tempo e remonta a esse período, né? Agora, do ponto de vista da historiografia, gente, grande Paulo Henrique Duarte, grande abraço. Agora, do ponto de vista da historiografia, eu queria trazer para vocês, então, um termo que foi cunhado pela professora Maria Udila,
eu até recomendo a leitura desse livro, que se chama Interiorização da Metrópole, né? Então, ela está chamando esse processo, né, da chegada da Corte Real no Rio de Janeiro, e desse processo em via de mão dupla que se dá às elites do Rio de Janeiro, lançando, né, suas raízes, né, se miscuindo com o poder, oferecendo fôlego financeiro em troca de prestígio. Quer dizer, esse processo, e ao mesmo tempo o processo do centro de poder passar a funcionar no Rio de Janeiro, é algo que a Maria Odila vai chamar de interiorização da metrópole. É algo que ela diria, eu trouxe até um excerto desse livro dela, Interiorização da Metrópole, que é o seguinte: as elites coloniais viveram mais em conivência com as autoridades portuguesas do que em conflito. É o que torna sui generis o processo de separação de Portugal, que se deu quase a contragosto. Ao mesmo tempo, ela vai lembrar que os mesmos procedimentos, as mesmas preocupações pragmáticas que orientavam a coroa portuguesa, os mesmos funcionários, de certa maneira, eles serão mantidos durante um bom período no Brasil. Há alguns historiadores que, por isso, inclusive, falam uma categoria, uma expressão chamada século XVIII estendido. Porque, embora tenhamos algumas mudanças significativas, temos também permanências que muitas vezes se sobrepõem a essas medidas, né? Então, nós temos aí a interiorização da metrópole, a abertura dos portos, o centro administrativo funcionando, mas também nós temos aí, pouco a pouco, os processos de independência formal sendo gestados. E de lado... Deixa eu pegar um gancho. Por favor. Eu vi aqui que a Luciana, lá do Amazonas, dando boa noite para a gente, aí eu lembrei dessa questão, né, da interiorização da metrópole. Ela causa uma mudança significativa e uma ascensão para o Rio de Janeiro e adjacências, mas ela cria uma relação ambígua com o restante do país, né? Perfeito, perfeito. O Amazonas, né, o Grão-Pará, essas regiões muito distantes geograficamente do núcleo, né, desse império que agora está centrado no Rio de Janeiro, vão começar a ver que essa mudança não significou muita coisa. Se você pegar ali a ponta do Nordeste, geograficamente ele está mais próximo de Portugal do que do Rio de Janeiro. Então, essa interiorização da metrópole não traz benefícios iguais para todo mundo. Então, isso cria novas regras do jogo, né? Então, o jogo político se reacomoda a partir desse processo de independência. Com certeza, professor Gladson, com certeza. Aliás, e aí, nesse sentido, nós temos aqui, no Rio de Janeiro, uma elite luso-brasileira, já misturada com membros da corte que vieram, que não manifestam intenções em voltar, e de outro lado, literalmente de outro lado do Atlântico, uma elite portuguesa que, além de ter sofrido nas mãos da invasão das tropas francesas e depois inglesas, ela perdeu um monopólio que tinha. Praticamente 70% das exportações que Portugal realizava para o resto da Europa eram de itens que vinham do Brasil. Então, imagina que nós temos aí essa tensão se estabelecendo. De um lado, uma elite luso-brasileira, que está aqui há praticamente já 10 anos. De outro lado, uma elite portuguesa que se vê em apuros, porque perde também o seu fôlego financeiro.
E aí nós vamos, então, ver explodir do lado de lá do oceano a famosa Revolução Liberal do Porto. As exigências de Portugal são enxergadas aqui no Brasil como uma tentativa de recolonizar o país, e realmente eles pedem, né, que as coisas voltem como eram, eles clamam que Dom João VI volte para Portugal. Dom João VI acaba voltando, e aí nós temos uma insatisfação dos brasileiros aqui, e é nesse sentido que aí eles vão cooptar a liderança de quem Dom João VI deixa aqui, que é o Dom Pedro I. Veja como essa história também vai se repetir. Diga, meu querido Gladson. E cria um problema, né? Porque as forças políticas, né, têm que se reacomodar. Agora, não em torno do monarca português, mas em torno do filho que ficou. Né? Então, tem que se acomodar em torno de Dom Pedro. Mas esse arranjo, ele é tão construído, tão às pressas, de uma forma tão sem aderência, que o reinado de Dom Pedro é curto, inclusive. Né? Então, o primeiro reinado, ele vai ser muito curto, porque esse arranjo ele é muito superficial. Não fica muito nítido, porque você tem as pretensões centralizadoras do Dom Pedro I, né, querendo ser o monarca à moda europeia, ao antigo regime, e você tem uma elite mais liberal buscando descentralizar, né, o poder no país. Não necessariamente abrir mão da monarquia, mas ter um pouquinho desse poder para ela poder fazer, né, pôr em prática os seus objetivos. E esse arranjo, no início, funciona, né? A elite, o Partido Brasileiro, se acomoda em torno de Dom Pedro, pede para o Dom Pedro ficar, Dom Pedro vai lá, dia do fico, né, para alegria geral, lua de mel. Mas essa lua de mel, com o passar do tempo, azeda um pouco, né? Exatamente, professor Gladys. Aliás, é sintomático o fato de que tenha sido instalado aqui no Brasil, no primeiro reinado, porque só um parênteses rápido, né? A gente pode dividir o período imperial em primeiro reinado, que é quando Dom Pedro I, então, assume o reinado, que vai de 22 até 31. Depois, o período regencial, quando Pedro I, assim como fez seu pai, deixa o Brasil para assumir o trono em Portugal, com a diferença que o filho que ele deixa aqui tem 5 anos, né? E aí a gente tem o período regencial, e aí nós temos o segundo reinado, quando Pedro II, um adolescente ainda, assume a coroa brasileira, né? Agora, depois desse breve parênteses, não é por acaso, quer dizer, todas essas contradições e essa dificuldade desse arranjo, né? Não é por acaso que nós temos no primeiro reinado algo que é tão exótico, eu diria assim, que é aquilo que é o constitucionalismo absolutista. Nós temos o quê? Nós temos um monarca que é um monarca que tem uma constituição, de certa maneira, afeita a ideais iluministas, como a divisão dos 3 poderes, mas ele inventa um 4º poder, que é o poder moderador, que se sobrepõe aos 3 poderes, e que é esse poder moderador que mostra, então, a face autoritária e essa ideia desse constitucionalismo absolutista. Nós temos uma Constituição, mas uma Constituição que é moderada pelo autoritarismo do imperador. Assim que a coisa funciona, né? Na sanha autoritária. Aliás, muitos problemas no Brasil tendem a querer ser resolvidos pela força autoritária. Então, isso acontece agora e depois nós veremos algumas recorrências, lembrando aquela fala do Milor Fernandes, que o Brasil tem um grande passado pela frente. Bom, uma questão que eu acho interessante é pensar um pouco, lá no começo da aula a gente falava um pouco sobre cidadania, e lembrar
que nessa Constituição promulgada em 1824, ela não tocava no assunto das mulheres, ela não tocava no assunto da população escrava, ou seja, do ponto de vista da representatividade política, a imensa maioria da população brasileira estava completamente excluída. Professor Gladson, a gente fez um panorama aí desse começo, e evidentemente que isso dá pano para manga, e a gente avançou 35 minutos. Faltam 5 minutos, professor Gladson. O professor gostaria de abordar o fim do Império? A gente pula um pouco do meio. Isso, a gente fez uns 30 anos em 30 minutos, agora tem 45 minutos. Mas, claro, é um assunto extremamente complexo, rico, né? Por isso a história é tão apaixonante, né? Mas é importante a gente pegar dessa conformação que vai acontecendo no decorrer das escolhas que são tomadas, né? Porque esse caminho monárquico, isso é importante também, né? A gente desnaturalizar algumas coisas. Porque era a única forma. Não. Já existiam grupos organizados buscando, defendendo ideias republicanas já em 22, né? Mas existe uma opção pela manutenção da monarquia, porque junto com a monarquia, toda a questão de status seria mantida, seria mais fácil explicar a manutenção da escravidão, que num governo republicano, na ideia de que todos são cidadãos, a ideia de república, de escravidão fica meio perdida. Então, a opção da elite em decidir manter a monarquia era, em parte, para tentar mudar a forma de governo sem alterar muito as bases sociais e econômicas, né, do país. Então, isso se mantém no primeiro reinado, só que cria um problema que ninguém contava com isso, que seria o Dom Pedro I embora em busca do trono de Portugal antes que o irmão pegasse e deixasse o filho com 4 anos. E daí isso cria um imbróglio jurídico, político, que é quem toma conta do Brasil, sendo que o rei é a criança. Então cria-se correndo, né, escolhe-se regentes para tomarem, primeiro uma regência provisória, depois uma regência permanente, aí era uma regência trina, aí vira regência una, e por aí vai. É um monte de tapa-buraco para tentar corrigir uma inconsistência enorme que foi chamado pela historiografia de período regencial, que é um período conturbadíssimo, onde o Brasil quase se atomiza e vira quase 9 países diferentes, né? Várias questões separatistas, né? Questões, revoltas escravas. É um período de ebulição muito forte e que vai alcançar um sossego, né? Uma calmaria quando essa elite entra num acordo. Em torno do quê? Em torno do Dom Pedro II, um brasileiro, finalmente, né? Esse era o discurso. Só que o problema é que ele tinha que, pela lei, devia esperar até os 18 anos, dá-se um golpe, muda-se a lei, e Dom Pedro II vira imperador do Brasil com 14 anos de idade. Então, isso foi uma estratégia para usar o manto da monarquia, que tinha um respaldo moral junto à população, para restabelecer alguma ordem. Que essa ordem vai ser lapidada no decorrer do reinado de Dom Pedro II. E parte dessa ordem era a manutenção da escravidão. Né? Então, o grande fiador da duração da monarquia no Brasil foi manter a escravidão intacta. Né? Exatamente. Muita gente pergunta e coloca, né, a versão do José Murilo de Carvalho, e não está errado, quer dizer, coloca na monarquia a capacidade de ter mantida a integridade do império. Mas muito dessa integridade do império, né, do Brasil não ter se esfacelado, ela também vem em torno de um interesse comum das elites, que é a manutenção da ordem social, leia-se escravidão, certo?
Algo muito triste que faz do Brasil o país que recebeu mais escravizados em diáspora da África por mais tempo. Infelizmente, temos essa mancha na nossa história. Professor Gladson, 40 minutos, a nossa live chega ao fim, mas eu queria, antes de me despedir, eu queria dar um imenso abraço para a querida Fran, que está se formando, Gladson, para o Lucas de Letras também, para a Josiane, pessoal, gente, que alegria, viu? O Titi, cheguei atrasado, ótima noite a todos, para você também, meu querido. Tereza, pô, gente, que alegria, sabe? Que alegria ter vocês, Rubio Eva, Luciana Sarges, gente, que alegria ter vocês aqui. E, bom, cabe a nós nos despedir. E nós vamos para debaixo das cobertas agora, tomar um café, um mate quente. Né? E vocês que estão no calor, gente, aproveitem por nós, não é, professor Gladson? Verdade. Eu vou correr que tem um bolo me esperando ali, rapaz. Eita! Gente, imenso abraço, obrigado por tudo, tá? Vou finalizar aqui. Lembrando que a aula fica gravada e qualquer dúvida, a gente está lá na tutoria esperando por vocês. Isso, combinei com o professor Gladson. Gente, se quer perguntar sobre estudo de caso, sobre onde posta, ok? Pode perguntar, mas pergunta para a gente conteúdo. Professor, o que é interiorização da metrópole? Professor, por que a escravidão durou tanto tempo? Quero ler mais. Pergunta que a gente responde para vocês. Tamo junto! Boa noite! Até mais, gente! Valeu, Gladson! Tchau, tchau!